Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar mais uma semana? Nessa semana, dividirei as aulas com a tia Evelyn. Eu sou a tia Cláudia, do terceiro ano A, e a tia Evelyn, do terceiro ano B, fará algumas outras aulas, outros vídeos explicativos. Combinado? Vamos começar a aula de história de hoje? Hoje o tema é transformações dos espaços rural e urbano. Peço que pausem o vídeo para ler essa página, que é a página 222 da apostila 2 de História. Leiam o texto desta página e aí vocês podem ouvir a explicação. O texto fala que durante a maior parte da história do Brasil, a população brasileira viveu nas áreas rurais. Quais são as áreas rurais? As fazendas, as chácaras, os sítios, as comunidades rurais, os espaços que são afastados da cidade. Nós já estudamos isso, lembram? Esta população que vivia nas zonas rurais era uma população que não tinha condições suficientes para se manterem, para ter uma moradia digna, alimentação, porque a maioria eram de escravizados. Somente com a chegada da família real portuguesa é que o cenário começou a mudar. As pessoas começaram a querer mudar para a cidade, para a zona urbana, porque as cidades começaram a se transformar também. O que eu acho muito interessante nesse texto é que ele traz duas pinturas de Rugendas. O artista que fez essa pintura é Johann Moritz Rugendas. Ele pintou o quadro Habitação de Negros em 1835 e A Venda em Recife em 1830. Nos dois quadros, nós podemos ver o primeiro, um ambiente rural, e o segundo, um ambiente urbano da época. Gostaria de falar para vocês uma curiosidade sobre o artista. Rugendas, assim como Debré, ele morou no Brasil só 3 anos. Ele viveu aqui em 1822 até 1825. Ele foi um pintor alemão que viajou por todo o Brasil pintando os povos, os costumes, os animais, as florestas, as plantas, e ele retratou isso em suas obras. Por que o livro colocou essas duas obras nesse assunto? Porque ele gostaria que vocês observassem que tanto no ambiente rural como no ambiente urbano há elementos comuns. Por exemplo, há mata, há árvores, há pessoas, né? Há elementos comuns. E também há elementos que são diferentes, que mostram exatamente qual ambiente que é. Na primeira pintura, eu gostaria de contar uma curiosidade sobre o artista. Ele deixou um documento histórico registrado sobre esse quadro e no documento ele diz que este é um retrato dos cativos num dia de folga. Ele diz também no documento que ele desejou pintar os escravizados num dia de folga para mostrar como a vida deles era difícil. Se nós observarmos aí a pintura, nós poderemos ver que eles têm uma vida muito simples, as crianças estão sem roupa, os adultos têm alguns tecidos no corpo, e eles estão aí em volta num ambiente que a gente pode considerar um ambiente bem simples e precário. Tem um adulto fazendo uma cama de palha. Tem outro adulto com uma caneca de água na cabeça, né? Uma caneca ou uma panela de água na cabeça, representando que ele foi buscar a água em algum lugar mais distante. Outras pessoas descansando no chão, descansando em pedaços de tronco. Então, nós podemos observar aí que Rugendas quis retratar um dia de folga dos escravizados, que eram poucos esses dias de folga,
e ele queria mostrar também a pobreza deles. Na segunda obra, ele retratou a área urbana, né, a cidade de Recife, em 1830. Nós podemos também observar que quem está trabalhando na rua, na informalidade, vendendo frutas, também são os escravizados. E algumas pessoas estão dentro do comércio, são as pessoas, os homens brancos. Então, nós podemos perceber aí o ambiente urbano, não tem calçamento, como lá na outra pintura de cima também não tem, né? O lugar é um chão de terra, aí também é na cidade, porque nessa época não havia calçamento nas cidades. E para finalizar a explicação do texto, eu só quero que vocês observem que o mais importante é percebermos que tanto no ambiente rural como no ambiente urbano existem elementos que são próprios de cada ambiente. Então, no ambiente natural, rural, natural, nós vemos rios, montanhas, sol, nuvens, flores, árvores, animais, né? E em ambientes urbanos, nós temos alguns elementos que são criados pelo próprio ser humano para melhorar a vida das pessoas na cidade. São esses elementos: construções, calçadas, ruas, postes de iluminação. Aqui nesse quadro nós não vemos, mas todos os elementos que foram colocados pelo homem para melhorar, para ter uma melhor condição de vida na cidade, são elementos modificados. Os elementos naturais que são feitos ali pela natureza, então esses são os elementos naturais. Isso é importante vocês guardarem, porque nós vamos responder a próxima atividade na página seguinte. Na página 223, nós temos aí uma atividade o enunciado fala assim: observe as duas obras que nós já discutimos de Johann Moritz Rugendas e complete o quadro a seguir. Na imagem 1, aquela imagem 1, vou voltar lá para vocês verem. Quais são os elementos naturais e elementos modificados que tem na imagem 1? Elementos naturais: árvores, galinha, animais, plantas, tudo que vocês puderem observar que faz parte da natureza. Elementos modificados: a casa, né, feita aí de barro, o muro ali do lado, né, que nós podemos verificar. Então, esses são elementos modificados. Observem e anotem tudo que vocês conseguirem observar. Na imagem 2, elementos naturais. Podemos ver também árvores, podemos ver ali ao fundo também os coqueiros, vemos os animais. Esses são ambientes naturais. Ambientes modificados, então a construção, né, do armazém, as outras construções lá ao fundo, a calçada do armazém, o muro. Tem outras coisas que vocês podem anotar também, observem e anotem. Depois, na atividade número 2, encontre no quadro de letras 9 palavras relacionadas à área urbana. Procure 9 palavras e façam a correção. Às 17 horas eu colocarei a correção para vocês. Na página seguinte, nós temos aí número 3, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão marcar um X ou passar o marca-texto ou circular a alternativa que está correta. Eu tirei a alternativa A, B, C e D para apagar aqui minha resposta, porque meu livro já vinha com resposta, tá? Mas vocês têm as letras aí, vocês vão assinalar a letra. Na número 4, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês vão ler aqui, número 1, a população urbana, 2 é a população rural, 3, a cidade e 4, o campo. Então, aqui, onde vocês têm parênteses, vocês vão escrever ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, vão colocar a numeração. E a última questão, número 5, observe as imagens do início da atividade 9, as quais representam momentos da história de um lugar.
Qual a importância das imagens como documento histórico para entender as mudanças que ocorrem ao longo do tempo? O que está perguntando? Vocês acham importante ter uma imagem, um quadro, como o que Rugendas pintou, retratando os escravizados daquela época, retratando a cidade naquela época? Vocês acham importante ter uma imagem como um documento histórico que retrata um momento para que a gente possa entender agora o que aconteceu lá no passado? É isso que está perguntando. Façam as atividades e façam a correção depois. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Um beijo, até amanhã.